que vocês estão falando, né? Então, boa noite, gente. A gente espera que mais uma noite seja uma noite de alimento. A gente está falando aqui bem informal sobre encontros que nos alimentam, né? E aí a gente está falando de um passeio. A Andréia estava falando de que, né, foi passear e que ficamos até tarde, que ela achou que não ia dormir. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente foi para esse passeio, passamos o domingo lá, né? E aí, quando a gente voltou, a gente acabou indo, né, naquele restaurante jantar e tal. E casa, assim, aí o Márcio, vamos no restaurante, aí vamos. Aí fomos no restaurante, jantar e tal, e eu falei para minha filha, né, acho que vamos chegar mais ou menos umas 10 da noite. A gente saiu do restaurante no Paraguai às 10 da noite. No Paraguai não, era Argentina. Argentina, a gente estava na Argentina. E aí, a gente saiu de lá, era umas 10h30, né, falei, gente, que horas vamos chegar? Eu não estava angustiada nem nada, sabe? Eu falei para ela que eu chegar às 10, e eu, né, que hora nós vamos chegar e eu tenho que trabalhar amanhã, tá? Mas não era aquela coisa assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu só fiquei pensando, porque estava muito bom, né? Estava muito bom. E aí... Vocês estavam numa balada. Melhor que uma balada. Melhor que uma balada, um weekend. E aí era aniversário do Renato, a gente teve 5 oportunidades para cantar parabéns para ele, né? Inclusive, 2 vezes. Não, obrigada. Que ótimo, o Renato chega aqui e traz uns biscoitinhos para a gente. Inclusive, a gente cantou, a gente estava num passeio de catamarã e pedimos para o saxofonista tocar os parabéns para ele. E aí, quando a gente foi para esse restaurante jantar, que não estava programado, o tal do saxofonista não apareceu lá de novo. Aí é o mesmo cara. Ele saiu do catamarã onde a gente estava e foi para aquele restaurante. Aí a gente deu um tchauzinho para ele e tal, pedimos para cantar de novo, para cantar parabéns de novo para ele. Porque realmente, né, é motivo da gente comemorar, né? Exatamente. Enfim, daí que eu estava falando antes, né? Que a gente chegou aqui 1h da manhã, aí eu fui ainda para casa, me arrumar, fui dormir, já era 2 horas, né? Então, e eu tinha que trabalhar, era domingo, né? No dia seguinte, eu tinha que acordar às 6 horas, normalmente até acordo mais cedo, mas aí, como eu fui dormir tarde, né? Acordei 6h30, mais ou menos, dormi 4 horas, né? 4 horas e pouco, e eu pensei, gente, eu vou ficar caindo canseira, eu vou ficar me arrastando, sabe? Porque quando eu durmo pouco, eu fico assim, sabe? Piscando no trabalho, sabe? Segurando o olho. Não aconteceu nada disso, não precisei me entupir de café. Aí eu cheguei em casa, minha filha quis ir na loja comprar uns negócios lá para ela, eu fiquei meio assim, tá, vamos, né? Daí depois resolvemos passar numa lanchonete lá, comer alguma coisa, porque eu estava com fome. Isso, meu pai me ligou, você pode ir lá na farmácia resolver um negócio para mim, porque o remédio aconteceu, não sei o quê. Fui na farmácia, fiquei 1 hora lá na farmácia, cheguei em casa, tipo, 10 minutos antes de começar a aula de dança, que a gente tinha marcado uma hora de fazer uma aula experimental. Fui para a aula, aí assistimos a outra também, cheguei 10h30 em casa, e eu estava super bem. A energia, assim, é impressionante, cara, você não... Um ambiente e companhias que te nutrem, que você falou, né? Porque o meu trabalho, por exemplo, me suga, né? Meu ambiente de trabalho me esgota. Pois é, isso que eu queria, era nesse ponto que eu queria chegar. Isso. Que a gente, quando a gente está fazendo algo que enriquece a nossa alma, que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, como você falou, retroalimenta, porque você está trocando, né, essa energia. Agora, quando nós somos, o que o mundo faz com a gente? Ele trata a gente como se fôssemos baterias para serem úteis, a nossa energia fica sendo utilizada para fins de outros e não nosso. Isso mesmo. Por exemplo, você fica ali no trabalho, esse negócio do trabalho. Aí você gasta toda a sua vida, toda a sua energia de vida pensando, né? Para quem? Para quem? Para quem, né? Quem é que vai se beneficiar disso?
né? É assim, você sabe que você está sendo sugado, que a sua energia está sendo sugada. Você sabe que você não está empregando a sua energia no lugar certo. Isso. Porque quando você está empregando, você vai estar fazendo um trabalho que você nem sabe, você nem percebe que está trabalhando. Exato. Porque você está fazendo aquilo que realmente você tem que fazer. Você gostaria de estar fazendo, tem um propósito para você. Está ligado na fonte, e essa fonte está te alimentando, e aí é uma troca, né? Uma troca de energia. É muito interessante que essa coisa da alimentação, né? Da energia, é bem isso. Ou ela te alimenta, ou ela tira de você. Onde você estiver, né? O Renato falou um negócio, acho que foi na semana passada, ele falando sobre a mesa, né, Renato? Se você estiver almoçando à mesa, e você não está alimentando nem sendo alimentado, saia dessa mesa. Troca de mesa, né? Mas é isso mesmo. A Bíblia diz, né, que é para você nem almoçar, é para você nem comer na mesma mesa. Porque ela fala sobre isso, para você não andar com gente que esteja abaixo da sua energia, porque vai sair virtude. Então, assim, todo aquele que está abaixo de você vai tirar a sua virtude, a sua energia. Então, se você anda com gente que está numa energia negativa, é óbvio que você vai ser sugado, né? E aí eu estou me lembrando daquela mulher do fluxo de sangue, né? Onde ela estava ali, né? Como pedinte, ela estava atrás de ser alimentada, não sei o quê, e aí ela toca. Ela nem sei se ela tocou, porque acho que tocou nas vestes dele. E aí ele disse que ele sabia que tinha tocado porque saiu energia dele. Isso é muito verdadeiro, cara. Saiu o poder. Energia, o poder, né? É muito verdadeiro. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Verdade. Eu teve uma pessoa que eu atendi no consultório, desculpa aí, gente, evangélica. Gente, toda vez que vem um negócio desse, para mim, é uma desgrama. Não estou falando, não são todos, mas os mais ferrengues, assim, os mais religiosos, né? Eles, cara, aí quando procura um terapeuta, procura, assim, sabe, com medo, com culpa, com um monte de coisa, assim, como se não tivesse que estar ali. Mas, olha, suga, né? Tanto que cara, eu fiquei cansada, eu não fiz nada com a mulher, nada, só ouvi. E saiu, a minha energia tinha sugado tudo. Eu falei, Aí você fez, eu libero, deixa você crescer. Deixa que você crescer, sabe? Mas, gente, é impressionante. A única vontade que você tem de deitar, porque você está sem energia. E aí, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu tenho a minha lamparina bem cheia de azeite. E aí eu consegui atender a outra pessoa e consegui estar bem. Mas, assim, você sente isso. Então, às vezes, você tem uma casa, na tua casa, no seu lar, tem esse tipo de coisa. E aí você acorda cansado, você dorme cansado, você, né? Então, e essas coisas, elas precisam ser mudadas. Não dá para você morar num ambiente onde a sua energia é sugada o tempo todo. É uma coisa que eu fico pensando assim, eu já passei por isso, mas porque eu era bem mais negativa, pessimista e tal. E eu acho que faz todo sentido essa coisa de você estar com as pessoas que estão na mesma energia que você. Mas, ao mesmo tempo, né, você fica pensando, poxa, essa pessoa, ela está naquela energia mais, assim, mais ruim, né? É bem errado falar dessa forma, mas enfim. E ela está numa energia mais baixa e ela quer sair dali.
ela quer buscar outras mesas, mas ela não está na mesma vibe daquele grupo que está com a energia melhor, né? É difícil essa fase de transição, né? E é justamente até a questão de prosperidade, vida financeira. Mas aí, por isso que é difícil pular. Mas aí você já tem o principal. Se você está desejando, Isso mesmo. não está sentindo bem, opa, porque você já está no processo. Vibrando. Existe uma coisa assim, mas você não fica lá totalmente, mas você já está, né? Querendo. Isso vai acontecer. E aí, por quê? Agora, o problema maior é quando você está ali e você não tem isso. Aí você está arrasado. Não tem, é só fundo do poço. Eu me lembrei agora de uma situação que tem e não tem a ver, né? Quando eu comecei a dançar, já estava na faculdade, né? E eu comecei a dançar e eu tenho muita facilidade, qualquer coisa assim, né? Com o corpo e tal. E eu aprendi muito rápido. E a professora, assim, eu fiz meio ano, ela me passou para o grupo do intermediário. Aí eu não lembro se eu fiquei mais um ano no intermediário, ela me pôs no grupo do avançado. E no grupo avançado da escola, era a companhia, sabe? Tinha um grupo de dança que era uma companhia de dança amadora da escola, era esse grupo. E daí, assim, na verdade, era a mesma coisa, mas a aula era avançada. Então, eu comecei a participar com elas, e eu estava sempre correndo atrás e tentar acompanhar o ritmo delas, porque elas já eram avançadas, eu estava tentando alcançar elas, né? E foi muito interessante, porque daí eu fiquei um pouco nessa aula avançada, e elas me convidaram logo depois já para participar da companhia. E aí, quando eu fui participar, acho que da primeira apresentação, eu estava tão nervosa, porque, assim, eu tinha facilidade de aprender, e eu estava conseguindo acompanhar elas, mas eu não tinha experiência de palco, eu não tinha nada disso. Então, eu tive que fazer uma apresentação e eu fiquei uma pilha de nervosa, super nervosa, eu estava ansiosíssima, né? E elas estavam super de boa. Aí, um dia, uma delas chegou para mim e disse, para com isso, você está deixando todo mundo nervoso. Mais ou menos isso, né? E eu estava deixando todo mundo nervoso, porque... Mas eu era da experiência que eu não tinha, elas já tinham aquela experiência, né? Elas tinham tempo. Então, que interessante, né? Vocês estão vendo a diferença? A diferença do que ela falou com aquilo que você falou e com aquilo que a gente está falando? Porque, assim, você está falando de algo de aprendizado, né? Isso. Falando de alguma coisa da qual você capta de fora para dentro. E aí, apesar de existir isso daí, essa coisa da gente corre atrás, né? Por exemplo, o inglês. A gente fica aqui, né? Renato falando inglês, André falando inglês e eu meio que correndo atrás. Entende? Mais ou menos isso. Eu meio que correndo atrás do prejuízo, porque eu tô embaixo. E o Márcio nem abre a boca. Né? Eu ainda abro a boca, ele nem abre. Né? Por quê? A gente está em patamar diferente. Então, mas a gente está em patamar diferente. Mas é diferente. Isso é quando você vai querer alcançar algo que está fora de você. Mas a energia não é isso. A energia, ela é aquilo que está dentro de você. Por mais que você tivesse ansiosa, não sei o quê, mas a outra também estava para ser atingida. Entende? Essas coisas meio que contaminam, mas é a energia. Não sei se vocês estão entendendo. Uma coisa é você... Então, é bem isso. Eu estou aqui no inglês, Renato falando, ela falando, e eu correndo atrás. E eu correndo atrás. Mas não é uma questão de energia. Porque a energia é de dentro para fora. Essa coisa do correr atrás é de fora para dentro. Digamos, a minha ansiedade era a minha energia que estava ali interferindo nos outros, entende? Sim, mas assim, essa ansiedade, vocês eram um grupo. Aí pode ser, mas eu não sei muito
Mas pode ser que tenha contaminado quem já estava contaminado, assim, tipo, quem já estava também comigo. Porque a gente aprendeu que você atrai daquilo que você... Isso. Né? Então, você podia estar ansiosa, estava ansiosa. Se eles não estivessem ansiosos, não ia, a energia deles ia contaminar você e não a sua contaminar eles. Isso. Entendeu? Se eles estivessem tão seguros de si, realmente, eles iam acalmar você e fazer com que a energia dele te desse esse coisa, entendeu? Porque isso não é uma questão de energia de vibração, isso não é uma questão de estar um em cima, outro embaixo, não é essa. A energia, tem gente que vibra uma energia embaixo. Por exemplo, por mais que eu esteja... Rose, o nome disso é frequência. Isso mesmo. Obrigada. Isso mesmo. É frequência. Eu posso estar... A gente aqui, por mais que eu esteja correndo atrás do prejuízo, mas, gente, está todo mundo na mesma frequência. Entendeu? Então, não vai abaixar a minha energia o fato de vocês estarem falando bem inglês. Está entendendo? Uhum. E nem eu vou contaminar vocês por eu estar falando mal, né? Porque, né? Eu tenho até medo de falar, com dois aqui falando tão bem quanto falam, e aí, né? Mas eu falo assim mesmo, estou nem aí. Mas você vê que isso confirma aquilo que eu falei. Quando você está com a energia legal, né? Com a frequência boa, quando a gente te impulsiona e não desce a questão. Exatamente, errando. Mas não, o que eu quero dizer é que isso não tem a ver com frequência. Por exemplo, no passeio, por mais que você não estava habituado a sair, não chegar em casa às 10 horas, você estava na mesma frequência que a gente. Se ela tivesse numa frequência, se você tivesse uma frequência mais baixa, você ia ficar mal-humorado. Né? E ela não ia alcançar, mas ela alcançou tudo direitinho. Antigamente, eu ficaria extremamente chateada. Não, assim, ansiosa, preocupada, porque, meu Deus do céu, porque eu vou chegar atrasada, porque não sei o quê, porque eu vou chegar tarde. E eu até fiquei um pouco preocupada com ela, porque eu pensei, caramba, né? Ela não está acostumada a isso, está acostumada tudo certinho, e a gente até tarde, nem... Aí o Márcio inventou, na hora que a gente estava vindo embora, o Márcio inventa de ir num restaurante e ainda jantar. E aí depois a gente... Cara, assim, isso foi maravilhoso. Cara, mas estava todos na mesma frequência, você entendeu? Não, e outra coisa, o lugar onde nós íamos, nós contagiávamos. Onde a gente chegava, a gente contagiava o ambiente. Todo lugar. Foi no restaurante, no almoço. No barco. Foi no barco. Cantando vibração, sabe? O pessoal empolgado. Eu falei, caramba. Em todo lugar que a gente foi. Aí, no final lá, no restaurante lá também, todo mundo vibra. Não sei se vocês perceberam que ele cantou, tocou também para o outro, mas foi diferente. Eu nem vi. A energia do brasileiro é diferenciada. Eu nem vi eu nem vi. Porque assim, a gente estava tão ligado. Cara, foi não. É muito gostoso. E aconteceu a mesma coisa com o passeio com a Priscila, né? Gente, milagres acontecendo, coisas gostosas acontecendo o tempo todo. Realmente é diferente. É vibração top. Por isso que você tem que vir morar aqui com a gente. Não, calma. Ó, é maravilhoso. A cidade maravilhosa do Paraná. É o Paraná, né? É Cascavel? É Cascavel. A cidade maravilhosa é Cascavel, não é Rio de Janeiro, não. É a cidade da cobra. É Cascavel. É Cascavel. Então, assim... A gente quer dizer que se for visitar aí, não quer voltar mais. Ser mordida pela Snake, ferrou. Snake.
Ai, gente. Olha, mas sabe o quê? Realmente, tudo no universo é energia, vibração e frequência, né? Essa tríade de... Se a gente souber mesmo que tudo começa, que nosso pensamento é energia, né? E a gente se conecta na frequência da qualidade do nosso pensamento, né? Do nosso sentimento, que o nosso sentimento ainda é mais forte do que o pensamento, tem mais energia que o nosso pensamento. Se a gente entender que é simples assim, né? E energia, frequência e vibração, e assim, e vibra, e você emana mesmo essa energia, e conecta mesmo, e contagia mesmo, ou é contagiado, né? Se a gente entender isso, já é muita coisa, porque... E se a gente unir Quando você entende isso e vive isso, você já vive em outra dimensão. Outra dimensão. E se você conectar isso, né, quando você tem a crença, você sabe que o que tem para você é o melhor porque Deus é bom, pronto, você se conectou com a frequência de Deus, né? Com a frequência da bondade, da misericórdia, da abundância, da felicidade. Quando você se conecta com essa frequência, é mais disso que você vai ter, né? Igual Jesus falou, aquele que foi dado, mais será dado, aquele que não tem, menos terá. Por quê? Porque depende da onde que a pessoa está se conectando. É uma escolha, né? Qual tipo de pensamento que você vai ter, sentimento que você vai ter? É uma escolha, né? Você escolhe, né? Tá? Você escolhe viver no céu, você escolhe viver no paraíso, você escolhe viver também no inferno. Tá? Disseram para a gente que não é uma escolha, mas é. E é uma escolha diária. É uma escolha que você faz a cada minuto. Em que frequência que você vai se conectar, né? Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que você vai dispensar para o universo, né? Que você vai se conectar mesmo. É muito interessante, porque se você tem essa convicção e ainda você une com que Deus é bom, cara, aí tudo vai ficar bom. Tudo vai ficar bom. Fala, Márcio. Preocupação é uma frequência mais baixa, então, né? Que suga. Sim, tipo aquela preocupação de dormir na hora certa. Senão, preocupação, atrasado, eu já não durmo direito, porque amanhã cedo eu vou ter que trabalhar mais. Claro. Não, é que eu arrasto ele para ir para a cama, né? Porque realmente eu quero acordar mais cedo, e se eu for dormir 2 horas, eu não vou acordar mais cedo. Não adianta. Está naquela preocupação na frequência mais baixa. Não, preocupação, isso é organização, isso é rotina. Não, o sono... Jesus falou para a gente não andar preocupado com coisa alguma. Claro. Não andeis ansiosos com coisa alguma, não se preocupe com nada, porque está tudo pronto, né? E a gente, olha, ele já falava isso há muito tempo. Isso não entra no pacote de preocupação. Isso é a frequência. Isso é uma rotina em que você estabelece para a sua vida. Ontem ele foi dormir, que horas foi dormir ontem? Era nem 10 horas, não, 10, quase. Chegando 10. Aí ele quer dormir. Por quê? Porque ele teve uma preocupação de acordar amanhã cedo. Entende? Como assim? Eu vou dormir 1h da manhã para acordar às 5? Como assim? Não tem condição, né? Mas ontem ele fez isso. Toda vez que ele vai no Paraguai, ele tem que acordar 5 horas, né, amor? Aí sai daqui 5h30. Aí, toda vez que ele vai viajar para algum lugar mais aí. Aí hoje ele viajou, não sei nem para onde. Aí ele pegou e foi dormir. Eu falei, o que você quer fazer aqui tão cedo? Aí eu falei, onde você vai amanhã? Aí ele,
vou lá para o sítio, sei lá o que, eu ia viajar. Eu falei, por isso, né, amor? É desse jeito. A gente tem que acordar cedo, a gente tem que dormir cedo, mas eu quero acordar todo dia cedo. Mas isso não quer dizer que uma vez ou outra a gente não possa sair da rotina, né? Tanto é que eu saio. E é bem saudável, né? Sair da rotina às vezes. A gente foi para lá, para Argentina, Paraguai, um monte de lugar. A gente saiu daqui, eu acordei 5 horas, para sair 5h30. O Renato chega aqui 6 horas. Aí... Vocês marcaram 6 horas. A gente marcou 6 horas. Não é que não. Cara, mas olha aqui, quando a gente desintoxica da comida, né? Sabe que horas a gente passa a ter mais energia, né? Sabe que horas que a gente chegou? A gente chegou 1h da manhã. Eu acordei às 5, né, para estar arrumada às 5h30, e a gente chegou 1h da manhã aqui, no outro dia, numa boa, sem resmungar, sem nada. Gente, eu senti... Gente, eu senti que eu tô com muito mais energia depois que eu melhorei a alimentação. Sim. Eu senti assim que nossa, é um problema muito sério para eu acordar cedo. Agora gente, eu acordo, eu já estou cheia de coisas para fazer, eu já estou na maior energia. E outra coisa, eu sinto que assim, quando eu passo muito tempo na internet, a minha energia também baixa. Isso porque é um sugador de energia, né, gente? Nós somos a bateria da internet. A gente que alimenta e que dá vida e dá energia para a internet. É isso. Porque se não tem ninguém para ter audiência, não tem conteúdo. Então, se a gente... E aquele entretenimento e traz dopamina para a gente, vicia. E a gente fica viciado naquilo, e a gente está alimentando e está dando nossa energia para os criadores de conteúdo. Sim, além disso, você deixa de fazer para a sua vida. Você deixa de ter uma vida. É um empregado, deixa. Para alimentar a vida do outro. É um escravo. Fica um escravo, quer dizer, é um roubador de energia. Sim. Por isso que... O Pablo Marçal fala que o maior ativo que existe é a atenção, né? A atenção. É a atenção. É você botar energia naquilo. Né? Exatamente. Cara, mas é tão viciante que são doses homeopáticas de dopamina que você assim, eu tenho que me policiar. Porque senão eu fico vendo, às vezes o conteúdo é até bacana, mas entra outro, e sai um, e sai outro. Daqui a pouco você está cansada. Você está cansada de tão sugada que você foi. Sim, eu tenho que fazer a relação dos alvos que eu tenho que alcançar durante o dia, para poder não entrar nesse sugador, que é um aspirador de energia. A alimentação também faz muita diferença, porque também rouba a energia, bloqueia a nossa energia. Sabe o que eu faço? Hoje, eu vejo Instagram, né? Só que o meu Instagram é totalmente voltado para a minha questão da alimentação hoje. Tudo que aparece no meu coisa, porque a inteligência artificial já sabe o que eu consumo. Então, eu sigo algumas pessoas, alguns médicos e tudo. Então, tudo que tem relacionado àquilo que eu estou vivendo hoje é que eu assisto. Sim. E aquilo me serve para que eu aprenda, que eu estou aprendendo, e passar para as pessoas. Então, assim, o negócio está começando a pegar uma forma que eu estou falando isso para todo mundo, já criei um grupo, já estou cuidando de 3 pessoas, hoje fui lavar o carro, fui conversar com o cara do dono do coisa, assim, cara, minha esposa comprou uma canetinha aí, R$7.000.
Eu falei, é mesmo, cara? Isso é veneno. Aí o cara, ele já pediu. Ozempic, o coisa. Nossa, é caro, assim? E aí ela falou assim que mas a prima, não sei o que, falou assim, eu falei, cara, não precisa disso, não. É só tomar caldo de osso e fazer coisa e comer carne e gordura. Aí eu mostrei a minha foto do coisa para ele, e quando ele falou assim, meu Deus, me dá seu contato aí, que eu vou e passo esse negócio. Então, tudo hoje que eu assisto nisso aqui. Então, aí ele tocou num num ponto também bem interessante, né? Aquilo que você mais escuta e mais vê, você se torna. Então, assim, e aí a gente tem que entender como é que usa isso, né? Se você souber usar... Exatamente. Às vezes, por exemplo, eu vou arrumar a casa, eu pego e coloco no audiobook. Eu uso o YouTube, né? Coloco no audiobook. Basicamente, eu li aquele livro, porque eu ouço o livro, e aí às vezes eu ouço o dia todo, eu leio o livro um momento, leio de novo, 3 vezes um livro só, para poder ir me conectando. Essa coisa de respiração, de desconstrução de crenças limitantes, eu vivo estudando isso. Então e aí eu percebo o quanto eu mudo de energia, o quanto eu já não estou mais naquela vibração. Entende? E aí aquele teu testemunho foi muito interessante, porque eu estava exatamente naquilo ali, e aí eu falei para Deus assim, eu fui na padaria e voltei lá na clínica. E eu estava falando com Deus sobre isso, e aí ele falou assim para mim, eu falei, Senhor, como é difícil as coisas, né? É difícil, porque eu sei que eu já passei pela situação. Então, assim, tem uma pessoa querida minha que está com problema de saúde, eu estava muito triste por ela, porque eu falei, meu Deus, ela nem sabe do que eu estou falando, né? E aí não pode ajudar, como é que você pode ajudar o estrangeiro se você não está falando, né? E aí Deus falou assim para mim, mas é que vocês aprendem tudo errado, porque está tudo aí, e vocês não usam, né? Está tudo aí para vocês usarem a favor de vocês. E aí eu falei, é verdade, e aí a gente aprende que o impossível, o melhor está sempre longe da gente. O impossível, então, está longe da gente, né? E aí ele falou, mas o impossível que vocês acham que está longe de vocês, está aí, ó. Está na mão de vocês. E aí, quando eu cheguei, aí eu vi, foi aí que eu vi o seu vídeo, aí eu escutei, aí atendi, aí voltei, escutei de novo, atendi de novo, escutei de novo, porque, assim, estava exatamente na vibração, né? E eu tenho vivido umas coisas muito doidas, assim. Depois que eu sei que eu já mudei a minha vibração. Eu estou bem na porta, mas eu já pulei para outro degrau. Eu já pulei, eu sei disso. Isso ficou muito claro para mim. E aí ele está me mostrando que... Lembra que eu vim aqui na sala e eu só agradeci, eu achei que eu fosse orar, e cheguei aqui, e eu sabia tudo que já ia acontecer, e eu só agradecendo pelas maravilhas que ia acontecer. E aí veio a história da clínica. E eu fazendo, tem dito para mim, não existe problemas, não existe empecilho. E eu ia precisar entender isso na prática. Porque tudo aquilo que você ouve, mas que você não viveu na prática, você ainda não absorveu. Tem que viver na prática. Aí ele até estava falando, né, que a Bíblia não é para ser lida, é para ser praticada, né? Aquelas coisas que a gente vê lá, tem que colocar em prática, porque senão, né? E aí teve 2 dias que... Porque assim, cara, eu costumo falar, a gente está crescendo sem crescer. Lá na clínica, né? Meu Deus, eu cresci sem crescer. Isso é meio assustador. E aí eu falei assim, meu Deus, Senhor. Porque assim, a clínica tem 9 salas.
é uma mega de uma clínica. E aí eu falei, olha, tem uma sala que é de reunião, gente, de reunião de diretores. Você entende? Nossa, o negócio é assim. E aí eu falei, meu Deus, crescer sem crescer, isso é impressionante, né? Aí eu peguei, e aí os pontos que ia aparecendo, eu ia fazendo. Sem nem sentir um tio, sabe? E teve 2 dias que ele pegou e falou, ele não chegou a falar, mas eu sabia que era para eu ficar em casa. Tranquila, ficar em casa. Né? Na minha vida mansa, sabe? Aquela coisa assim. E aí, eu não sabia direito, eu não entendia por que eu tinha que ficar em casa. Que eu não podia fazer isso, aquilo, não sei o quê. Não, relaxa, fica aí, não sei o quê. Quando chegou no outro dia, na clínica, que aí eu fui para a clínica, eu conversando com ele, eu falei, Senhor. Aí ele disse assim para mim. Aí eu sentei na recepção, e eu sentei no sofá e fui tomar um cafezinho e conversar com ele, né? Aí ele... Vocês já mudaram? Não, ele já estava na clínica velha. Uhum. Aí eu falei para ele assim, eu não entendi por que eu tive que ficar em casa esses 2 dias. Realmente eu não tinha entendido. Eu tinha contrato para fazer, eu tinha coisas para ler, eu tinha que organizar algumas coisas na prática. E eu não, fiquei só de boa. Aí ele falou assim para mim que existem as batalhas, sim, mas que quem luta hoje as nossas batalhas, a batalha existe no âmbito espiritual. E aí ele diz que quem luta as nossas batalhas são os anjos. E nesses 2 dias, os anjos estavam lutando as minhas batalhas. Uau. Uhum. E aí e era por isso que eu tinha que ficar de boa. Porque se você fica agitado e você fica querendo fazer para acontecer, você entra você sai da tua energia. Baixa frequência. Isso mesmo, baixa frequência. Nossa, aqui você abaixa a frequência, você sai da sua energia. E você só tem esse resultado de boa se você estiver na energia no mesmo patamar, porque os anjos estão... Mas se você tiver com medo e ansioso, você não vai atrair nada de positivo. É por isso que Jesus ele falou e deixou claro para a gente, né? Que a gente não precisa ficar ansioso e a gente também não tem que ter preocupação. Porque se a gente se conectar com a preocupação, que é medo e é falta de fé, a gente não vai se conectar com todas as portas abertas que já existem, né? Elas estão todas aí. Aí como é que a gente se conecta com elas? Se a gente bloquear a energia, a frequência e a vibração dessas portas. Sim. Se a gente está preocupado, se a gente está ansioso, se a gente está... Agora, para a gente, é nascer de novo mesmo, porque está tão contrário a tudo que a gente aprendeu. Por isso que eu fiz aquele vídeo. Porque a gente aprendeu que a gente não pode fazer nada sem dinheiro. Uhum. A gente aprendeu que as coisas são difíceis, é muito difícil. A gente aprendeu que a gente é pobre, né? A gente nasceu achando assim, eu sou pobre. Outra coisa que a gente... Assim, são crenças muito enraizadas que chegam a estar no ser. Por isso que Jesus falou, tem que nascer de novo, porque vai ter que mudar essa mentalidade demais para poder viver. O nascimento, ele tem todas essas fases, né? E você precisa passar por essas fases. Porque a fase do desenvolvimento, ela precisa existir, você não pode queimar pedaços, né? Uhum. E aí, então, aí ele falou para mim que naquele momento os anjos estavam batalhando no âmbito celestial as guerras, que para mim, sabe? E eu estava falando com o Renato, falei, cara, eu tô num negócio assim muito louco, porque assim,
Aí demoram para fazer, fizeram quase que um livro para ser o contrato. Quase que um livro. Falei, meu Deus, você tem que assinar eletronicamente. Eu falei, não, peraí, preciso tocar nesse troço, eu tenho que ver. Aí consegui. E aí eu não sabia com quem eu ia falar. Aí nem ela falou que não dava para botar em. Eu falei, bota lá no PDF. E aí ela parece que ficou sem saber direito, porque é mais fácil, né? Eu falei, tá bom, minha filha. Aí fui atender. E assim, sem me preocupar, aí aparece o médico. Aí o médico, eu falei, olha só, precisa colocar esse troço no PDF, isso aqui. Aí ele, né, de plantão, todo doidão. É por aqui, ó. Aí conseguiu botar o troço no PDF. Falei, meu Deus, que maravilha. Quer dizer, eu não fui buscar ninguém. Vem, as coisas têm, sabe? E aí colocou lá no PDF, falei, bom, agora eu tenho que imprimir. Aí ontem o Márcio falou, amor, mas é só colocar lá para imprimir, não sei o quê. Aí hoje eu consegui fazer. Sozinha. Aí imprimi o negócio. E assim, e aí eu tenho que montar, outro dia, cara, eu tenho que montar um contrato para fazer esses sócios estarem fidedignos com o aluguel comigo, né? Porque eu que estou colocando o nome. E aí, óbvio, né? Tem uma fiadora que ela está preocupada, porque lógico, senão é ela que vai segurar a onda e tal, eu reconheço. E aí eu falei, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Aí ela tem que fazer o contrato. Aí eu falei, tem que fazer o contrato. Quando foi 2h da manhã, vim aqui no escritório, fiz. Cara, bateu assim no meu olho no contrato. Aí eu falei, deixa eu ver esse contrato. Peguei o contrato e moldei ele, sabe? Segundo aquele contrato, moldei, tirei várias coisas e tal, botei bem prático. E aí eu falei, beleza. Aí dei para o médico ler, ele falou, tá joia. Entende? Então, assim, e eu falei, tá. Mas, cara, eu estou muito mais... Eu não tive momento... Aí tem momento que vem só na razão, não vem no coração. Tipo assim, você vai perder. Aí eu falei, para com esse negócio de perder. Você não vai perder. Outra coisa, se não for essa, eu vou dar uma melhor, a mais credo. É isso. Bem solto. Isso mesmo. Solto, totalmente solto. Solto, é. Eu falei, e outra coisa, nem tem problema. O problema é coisa de você. Essa é a paz, né, que Jesus falou que ia deixar com a gente. A paz que eu vos dou não é a mesma paz que o mundo te dá, né? É uma falsa paz momentânea. Essa paz, ela é independente do que está acontecendo, porque a gente já tem certeza de que está tudo bem. Né? Que a gente tá do lado certo da força, né? Que a gente está bem, que a gente tem realmente, né, um pai, porque é isso que as pessoas precisam saber, que tem um pai. Está nadando a favor da onda, não contra. A gente está nadando a favor. Jesus, ele só queria que a gente fizesse. Ele falou, Deus, o Criador, ele é pai. Ele é um pai, né? Ele é bom, ele é um pai bondoso, pode ficar tranquilo, confia nele, vem deitar no colo dele, descansa e deixa que tá tudo bem, né? Você não é mais órfão. Ele falou, eu não vou deixar, eu estou indo embora, mas não vou deixar vocês órfãos, né? Assim, existe um pai, né? Você vai estar direto em contato com esse pai que vocês vão ter a mesma possibilidade que eu tenho de estar em contato com o pai, né? Foi isso que ele veio fazer pela gente. Ele veio dar essa paz para a gente, que a gente pode estar, que a gente está em contato direto com o coração do pai. Agora a gente é filho, a gente sempre foi, né? Mas a gente reaviveu o sentimento de filho. É como se fosse o filho pródigo mesmo, né? Que voltou de longe, né? Que andou peregrino, que andou sozinho, que andou batendo a cabeça pelo mundo e com todas as dificuldades, agora não, voltou para a casa do pai. E agora tem aquela
tranquilidade, né? Que o Pai tá com você, o Pai está do seu lado, não nada de ruim vai te acontecer. Só de você ter essa paz, você já vai atrair as coisas boas para sua vida. Porque, né? Você só precisa dessa paz. Que, assim, que se não, que a gente também sabe que se tiver saindo uma coisa da sua vida é porque vai entrar uma outra ainda melhor. Porque tem que sair. Ou que aquilo não é para você, pode ser é uma outra coisa. Isso também traz muita paz, né? Pra gente. E você, de qualquer forma, você está garantida. Você está garantida. Qual é a maior garantia que pode existir na nossa vida, a não ser a comunhão com Ele? Né? Qual é a maior garantia? Neto botou mais celular. Pedro Carne, o hiperfoco dele. Comida, cara. Comida cada vez mais, graças ao bom Deus. Então, a internet a gente precisa dominar ela, né? Assim como a gente, por mais que a gente tenha conteúdos maravilhosos, que realmente prendam, enriquece, a gente, assim, por mais que as coisas sejam maravilhosas, assim como o dinheiro é maravilhoso, assim como o amor é maravilhoso, o sexo é maravilhoso, a gente precisa dominar. Exato. A gente tem que assim, o domínio próprio a gente bota, assim, determina, eu vou ficar tantas horas. É isso. Não, eu agora não vou ficar. E a gente acabou trocando, né, de assuntos, porque o Renato está lá olhando essa parte dele. Mas, assim, então, essa coisa, né, é óbvio, a gente precisa realmente colocar limites, porque, assim, não adianta, e isso atrapalha, com certeza isso atrapalha. E, às vezes, a gente está tomando café, a gente está almoçando, a gente com o outro, e a gente acha que tem necessidade ainda de estar olhando, Mas isso realmente, ele te abaixa a frequência, com certeza. Mas, assim, quando a gente está conectado com Deus, a gente está conectado com o outro também. Então, quando a gente... Aí essa coisa, né? Quando Deus falando, né, para mim, então agora você fica tipo, ele não falou, mas sabe quando você é guiado, né? Quando você tem essa coisa do ser guiado. E aí, quando ele falou para mim que os anjos estaria brigando, né? Tendo as batalhas dele, quando você está distraído com qualquer outra coisa, você não vai perceber isso. Por isso é que tudo tira a sua energia, ou coloca, ou traz energia para você. Então, onde você estiver, você vai estar focado. Onde tiver a tua atenção, é ali que você está focado. A gente precisa estar focado no momento presente, né? Porque, assim, não existe, o futuro não existe, ele ainda está sendo construído. E o passado também já passou, não existe mais. O presente é o momento, é o perfeito, é o eterno, né? É o eterno. Se você estiver focado no presente, claro, você tem que dar, de vez em quando, dar uma olhadinha lá no futuro e desejar né? Mas, assim, isso não pode demandar muito tempo do seu dia, né? Tudo tem o seu lugar e o seu tempo. Você agora falou um negócio bem interessante aqui. Essa coisa que eu estou aprendendo, que eu estou vivendo, não é nada mais, nada menos do que viver o presente, apesar de estar dando passos para o futuro, né? Vamos dizer assim. Cara, é muito doido, assim. Que é isso mesmo que você falou. Eu podia estar elaborando coisa que ele falou, não, solta tudo isso aí e fica, né? Tipo, sabe, aí fui fazer coisinhas da minha casa, fiquei com o Márcio, fiquei aqui com a Carol. Que doideira! Aquilo para mim parecia uma doideira, assim. Eu falei, eu não estou meio que deixando isso aqui de lado. Ele falou, não, você não pode deixar nada de lado se você estiver presente. Então, você tocou exatamente nisso.
A gente, às vezes, tem uma necessidade de segurar o negócio, não, porque eu tenho... Não. Cara, buscar primeiro o reino dos céus. E é isso, olha, eu valorizo muito estar aqui, porque isso aqui, para mim, é um alimento. Então, eu preciso estar com toda a energia aqui. Né? Aí, um dia eu falei para a Andréia, né? Que aí veio a Andréia, Andréia, vamos ficar aqui, nós vamos nos alimentar, porque isso é muito gostoso, né? E aí as conquistas vão aparecer na nossa vida, sim, mas elas só são conquistas. Para aqui. Não é por celestial, é só para cá. Então, que a gente possa estar realmente recebendo, que eu acho que todos nós aqui estamos recebendo, acho, não tenho certeza. Cada um recebendo aquilo que é seu, né? Mas todos nós estamos recebendo. E a gente, ok, vamos receber, mas vamos, como o Marcos falou, olhar para o alto, olhar para o reino. E o reino, aqui, ele se estabelece na comunhão. Ele se estabelece. Cara, às vezes tem uma conversa com o Renato aqui na cozinha, né, Renato? A gente fica assim, ele falando, não sei o quê. E às vezes o Márcio chega também e fica, gente, isso é um alimento maravilhoso. Aquela conversa, a última conversa que eu tive com o Renato, você acredita? Eu fui dormir, cara, e eu fui dormir, e eu falei, hoje, foi ontem que a gente teve a conversa? Foi ontem. Cara, eu fui dormir e eu fiquei sendo alimentada. Aí, dormi de novo. Sonhava com coisas que Deus estava fazendo para mim. Eu falei, Carol, ele falou tanta coisa hoje para mim, que me alimentou, sabe? E isso é fruto da conversa que eu tive com o Renato, e ele falando para mim sobre várias coisas, assim, de que eu estou aprendendo, sabe? Eu não me lembro agora exatamente, porque eu tinha que escrever, né? Mas eu fiquei também me deliciando com ele. Ao invés de eu ir lá escrever, eu fiquei me deliciando com ele. Das coisas que a gente está aprendendo nele. Então, assim... Cara, outro dia também fiquei conversando com o Renato horas. Ficamos 4 horas. A Carla nem sabe que foi 4 horas. Eu coloquei no Viva Voz e fiquei conversando com ele. Eu fiz poucas coisas, mas caraca, a gente viaja, cara. A gente viaja, né? O espírito ali ministrou muito na gente. Ministra sempre. A gente sempre, quando a gente para falar sobre o crescimento, sobre o que Deus está ensinando para a gente, né? Parece que ele adora, né? E começa a trazer mais, e a gente fica assim. É um alimento porque você não tem muito com quem conversar sobre esse tipo de coisa. Os estrangeiros, né, Carla? Assim, na verdade, assim, não é muita gente que está afim de conversar sobre isso, e também não está nessa frequência, assim, tipo, não está querendo, pensando nisso. Está todo mundo muito ocupado, né? Está todo mundo muito distraído com essa Matrix, né? Com esse... E aí, assim, outra coisa, o pessoal não tem tempo para isso, não. Eu não tinha tempo, assim, tanto tempo. Graças a Deus, agora o tempo é meu. Ninguém mais é dono do meu tempo, assim, né? Só Deus mesmo que me fez, né? Mas ele mesmo me deu a incumbência de saber decidir o que eu faço com o meu próprio tempo. Né? Tipo, olha, você decide, né? Você tem maturidade para escolher com quem você vai falar, o que você vai assistir, com quem você vai se relacionar. Tudo isso é responsabilidade nossa, né? E, assim, claro que ele orienta, porque ele é pai, né? E se você não estiver conectado, ele, claro, né? Ele sabe todas as coisas, então por que você não vai se conectar? Bom, o que se eu quero? Está certo isso? Não está certo? Para onde eu vou? O que eu faço, né? E aí ele orienta, é para isso, né?
mas a responsabilidade de escolher, né, o que a gente vai fazer do nosso tempo. Assim, uma outra coisa que eu queria falar muito é que como hoje eu sou realmente grata, como eu consigo sentir a satisfação de estar viva e consciente da vida, de que estamos vivendo e como é bom, né? E como, assim, estou grata, né? Isso parece meio surreal, porque as crenças de que a vida é difícil tá em todos os lados, né? Na TV, no dia a dia, mas, assim, hoje... E eu sempre achava estranho que eu não tinha essa satisfação de vida. Eu sempre achava estranho. Gente, não é possível que a gente veio para esse mundo para viver essa vida assim, de correria, né? De falta de afeto, falta de honestidade, falta de honra, né? Falta de felicidade. Não é possível. Ai, gente, coisas que realmente alimentam o nosso ser, né? Hoje eu estou assim tão maravilhada porque eu já consigo acordar de manhã, eu sinto a satisfação de estar viva, sabe? Gente, como é um presente estar vivo, gente. Como é bom ter consciência de que está vivo, né? Como é bom compartilhar, né, a existência com os outros, com Deus, com o Pai, né? Como é bom você ter consciência. Agora, só pode sentir isso, essa sensação boa de gratidão, né? Quem assim quem está conectado com o Senhor, com o Pai, porque Ele te preenche. Nada mais vai preencher a gente, né? E essa comunhão é que preenche. Mas só que isso parece uma coisa assim tão longe tão meio surreal, né? E devia ser uma coisa mais verdadeira e mais falada do mundo, né? Olha, você vai se sentir, você está sentindo bem preenchido, bem preenchido. Por quê? Porque você já se recarregou na fonte, você está carregada na fonte, você está... Cara, assim, muito... É surreal como a gente não fala sobre... Como não se fala sobre isso. Nem pode, né? Porque isso é um poder em nós. É um então, poder. Se a gente tiver acesso a esse poder, quem pode? Quem poderá? Nada. Eu vou te matar. Faz aí. Tudo bem. Se você puder fazer isso, então faça. Você estava falando assim, eu descobri que o morto tem como obedecer. Aí ele falou, então eu só falar, a pessoa vai morrer. Tá bem, deixa eu morrer, a gente vai falar, acorda. É isso. Então, assim, colocaram coisas na gente para fingir que existe, para que a gente acredite e a gente nunca tenha acesso. A Carol, você estava falando sobre a vida fácil, né? A vida que não é difícil e tal. Aí hoje de manhã, acho que a Carol, compartilhando comigo, ela falou que ela às vezes, né, vem na cabeça dela, mas está muito fácil, está muito bom, porque ela adora ficar aqui com a gente, ela adora não sei o quê. E a gente, graças a Deus, a gente tem um relacionamento maravilhoso aqui. E aí ela falou que Deus falou para ela assim, lembrou a ela o filho pródigo. Ele falou, o filho pródigo, ele foi, ele falou, lembra do filho pródigo? Tipo assim, lembra do filho pródigo? Ele foi e quando ele voltou, estava tudo lá para ele. O que tem que ser difícil? Né? Estava tudo aqui, você deixou tudo aqui e você encontrou tudo aqui. E as coisas que você não se deu lá ficou para trás. As coisas que não foram legais para você ficou para trás. Mas para onde você veio? Foi o que você deixou e foi o que você encontrou. E o filho pródigo também não teve sacrifício para ele, né? E aí ela pegou e ficou assim, pensando, falou, nossa. Porque a gente compartilha o dia todo. O Márcio falou assim, eu não sei, vocês têm conversa, né? Tem assunto. Como tem assunto, né? E eu e ela, a gente fica assim. Aí, às vezes, ela vai estudar no escritório comigo, eu estou de um lado, ela está do outro, ela fala assim, vamos fingir que a gente não está aqui.
Eu falei, tá bom, vamos fingir que a gente não está aqui. Aí a gente deu, olha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, esqueci, você não está aqui. Mas é muito legal. Então, assim, por quê? Porque Deus ministra no coração dela, ministra no coração dele, ministra no coração, e a gente vai realmente fazendo um tipo de um corpo, né? Um corpo presente, um corpo que vai estar sendo nutrido. E todo mundo recebe, e todo mundo cresce, né? Mas você precisa estar... Esse negócio do filho pródigo, assim, é tão profundo, os ensinamentos que Jesus deixou para a gente é o suficiente, né? É profundo. Esse negócio do filho pródigo, você aprende na igreja que é um cara errante, um cara que estava na igreja e saiu fora, se deu mal, depois teve que botar o rapinho entre as pernas e voltar para... Gente, Jesus não explicou assim. Ele explicou que o filho que ficava era o religioso. E que todos são pródigos, enquanto não estão conectados com o Senhor. Todos são filhos. Todos que Deus fez como filho. Fez como filho. A igreja fica falando assim, fulano não é filho de Deus, não é filho... Gente, Deus não vai fazer nenhuma criatura, nunca pretendeu fazer os seres humanos se não fosse para ter essa relação de filho. Só que ele não obriga, né? É espontâneo. E aí, todos que estão desconectados do Deus que mora dentro da gente, que vive através da gente, todos que estão desconectados estão vivendo fora do paraíso, por escolha própria. Eu quero ser independente, quero fazer do meu jeito, tchau, fui. E é super respeitado. Também, na hora que quiser voltar, não importa o que a pessoa fez. Vai estar aberta a porta para ela. E o religioso vai falar assim, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele fez assado, ele não presta, não sei o quê. E eu sempre estive aqui. Aí Jesus falou, você esteve aqui, não desfrutou porque não quis. Porque não adianta estar aqui sem saber desfrutar. Né? De tudo que eu tenho. Porque se tudo que Deus, que o Pai tem é nosso, a gente podia estar desfrutando. E a gente não está se a pessoa está religiosa e não está desfrutando, é porque não quer, né? Porque não conhece não conhece o amor do Pai, né? Não conhece o quanto o Pai é generoso. E é isso. E você... Aí, assim, no filho pródigo é todo mundo que está desconectado desse imenso amor de Deus. Né? Não é só aquele que... Essa parábola, ela é muito rica. Que você pega lições de tudo quanto é jeito. Você falou aí do que ficou, é aquele religioso tal, que não desfrutou e se acha no direito de ter recebido, só que em tempo nenhum. O pai estava ali e você, a hora que você quisesse, a gente podia ter matado o carneiro e feito, mas por que você não fez? E o outro que foi, você tem uma questão interessante. Ele, quando ele chegou lá e decidiu voltar, que ele se lembrou, o pai o avistou o filho de longe. O pai, nosso pai nos vê de longe. E o pai, ele foi ao encontro do filho, não foi o filho que foi ao encontro do pai. E quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é quê? Dar vestes novas, uma túnica, e dá um anel, cara. Esse anel que simboliza a questão de ser da aliança dele e de si. Ele é o filho dele. Então, é uma questão de identidade, de saber quem é pai e quem é filho. Então, assim, esse que voltou, ele voltou ainda numa condição agora muito maior, porque agora ele reconheceu quem era o pai e reconhece quem ele é como filho. Então, ele está num patamar de intimidade agora que ele pode desfrutar o reino. Porque ele, antes de ir, também não desfrutava o reino.
Mas quando ele foi lá e viu que, pô, cara, eu tinha tudo e não soube fazer. Quando ele chega e ele é recebido pelo pai, o pai o deixa. E aí acolhe, bota uma túnica, faz uma festa. Isso aí é o que a gente reclama. O que a gente está buscando viver. É viver em festa. Bem isso mesmo. Nós temos que viver em festa, viver em reino. O mundo aí fora que está aí é o caos, nós não vivemos nele. Pode estar o tempestade, o que for, a gente vive em festa. A gente vive comemorando, comendo das primícias, comendo da carne e da gordura. Tem Que o Senhor fala que é aroma agradável. A gordura é aroma agradável. Então, cara, tudo está conectado. Tá conectado. Se você não tiver, olha só, Renato, se você não tiver livre na questão da sua questão física, você nunca vai estar totalmente não coisa existe saúde só em isso aí é claro, né? A gente percebe isso. Agora, você falou de uma coisa que eu achei também interessante. Esse filho que ele vai olhar, primeiro, ele se sentiu, ele não era nada religioso mesmo. Eu vi ele dormindo para eu poder. O direito de olhar. Ele se sentiu livre para ir. Mas ele tem, né? A gente tem essa escolha. Ele se sentiu livre para ir. Ele sabia que ele podia escolher isso. E aí ele foi. E aí chegou lá, ele começou a avaliar. É a fase da adolescência. É a fase onde o adolescente faz isso, né? Isso não deve na fase certa. Ele faz isso, ele tem a pai, mãe, não sei o quê, mas ele vai olhar outras coisas, ele vai olhar outras famílias, e ele começa a pegar, isso faz parte do desenvolvimento. E quem não faz, não estou falando, não tem nada a ver com esse negócio de sair da igreja, não, mas quem não se dá o direito de fazer ponderar, né? Comparação. Esse sujeito, ele nunca vai crescer. Especificamente com relação à igreja, você é ensinado que você não pode questionar. Não pode. Nem questionar e nem sair. Porque não tem vida após aquela cena. Não tem vida. Né? E aí eu descobri que tem. Né? Aliás... Só tem. Vida fora da cerca. Vida todos os dias, né? Não me lembro a última... Você teve a ousadia de descobrir? Como assim? Sai daqui agora. Exatamente. Então, assim, esse cara, ele foi avaliar, ele foi ver, e ele não largou para lá, não foi uma coisa assim que o cara quer, nada disso, não. Aí ele chegou lá, ele viu, ele falou, cara... Isso é efêmero. Os funcionários do meu pai tá vivendo melhor do que eu. Tem uma coisa errada com esse negócio, né? Aí ele pega e fala, não, peraí, eu vou voltar para o meu pai. Mesmo que eu seja empregado. Ele não voltou. Exato. Ele não voltou para o pai em busca das regalias. Não. Ele voltou que ele percebeu que ali era o melhor lugar para estar, mesmo que ele fosse o empregado. Olha só. Ele não voltou com o rabinho entre as pernas, ele voltou com uma análise pronta. Entende isso? Ele voltou com a análise dele pronta. E o outro, desavisado, que estava lá, né, com medo até, porque era um medroso, não tentei de sair para mim. Eu falei, meu filho, estava tudo aqui. Não fiz porque você não queria, né? Então, assim, essa coisa... Jesus também estava falando do judeu, né? Que o judeu se achava muito o povo prometido, né? Muito religioso, muito santinho. E agora vem esse Jesus falando que a salvação é para todo mundo. É para qualquer um, é para gentio, é para fariseu, é para todo mundo. Todo mundo. Aí ele está falando isso, né? Não, é para qualquer um.
que queiram, né? A porta está aberta para todo mundo, porque não é só para o judeu, né? Antigamente, na época de Jesus, ainda se achava que era só para o judeu, né? Exatamente. Era só para o judeu. E hoje em dia se acha que é só para o cristão, só para o evangélico. Isso. E eu falei sobre isso uma vez, eu falei, cara, a gente está fazendo igual os judeus. Igualzinho judeu. Onde a gente é o bambambam, onde a gente faz tudo certo, a pregação boa é na denominação X, né? Então, assim, uma vez eu me levantei da igreja, no meio do culto, porque a pessoa que estava lá falando, ela disse que as outras igrejas estavam fazendo não sei o quê, mas ali é que tinha a palavra da verdade. Eu falei, o quê? Falei para a dona Zeni, era a dona Zeni que estava sentada do meu lado. Falei, dona Zeni, ó, para mim chega. Já ouvi tudo que eu tinha para ouvir. E fui embora. Falei, não vou ficar ouvindo esse absurdo. A pessoa disse, a igreja lotada. Eu fui pro, na verdade... É uma soberba, né? É uma soberba. Tem uma carona. Aí eu fui pro... Refeitório. Daqui a pouco tinha um povinho atrás de mim, porque assim, quando eu levantava, era porque alguma coisa ali, né? Aí tinha atrás de mim, eu falei, meu Deus, volta lá pro culto. Mas o que foi que você ouviu? Aí eu falei, eu ouvi aquilo. Sabe, levantou a Marta, levantou a dona Zeni veio atrás. Então, assim... A Marta daqui? Não, a Marta sei lá, a minha. Essa situação aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu achei que era aqui. Não. Aí a gente, assim, sabe, eu falei, gente, como assim? A gente está fazendo igual os judeus. Os santos somos nós. Pior, né? Porque os judeus, pelo menos, é um povo. E a gente não. Um monte de evangélicos, cada um com a sua placa. É por isso que o grito de Deus fala sobre placas. Cada um com a sua placa. Aqui é melhor, né? Aqui você vai estar garantido. E aí, aqui você vai conquistar a salvação, sendo que já está conquistado, né? Sendo que já está conquistado. Sim. Então, essa semana, ele disse para mim, viver assim é realmente acreditar que o que foi feito, foi feito. É o suficiente. E aí eu tô aprendendo isso. Eu falei, caraca, eu não sei muito viver nesse lugar, não. Mas ela está aprendendo, imagine eu que estou. Você também está aprendendo. Tá todo mundo aprendendo. Perdendo as coisas, né? Eu estou aprendendo aqui, você está aprendendo inglês, e nós vamos fazer essa troca. Nós vamos mas Andréia, uma coisa que você precisa entender é que assim, só o fato de eu não ser estrangeira, de eu não estar falando algo que você não esteja entendendo, você faz parte, né? Porque assim, tem gente que você fala que ela fica assim. Não, mas é que nem a Carla falou, a gente não tem muito com quem conversar. Porque a pessoa não está afim. Não está afim. Não é só não estar afim, eles não têm entendimento, cognição para pegar aquilo. Você vai falar, cara, estou falando, aqui é um bando de maluco aqui. Se você for para uma coisa, é tudo internado. Por quê? Ué? Eu quero ficar na mesma aula. Porque nós não somos assim. A nossa capacidade de pensamento já não é mais aqui, não é mais terreno. Não tem. Entendeu? Olha só, gente. Eu estava conversando com a Cris esses dias, e assim, nós vivemos aqui. A gente vive aqui nesse mundo, mas são dois mundos que vivem paralelamente. Como Jesus já tinha falado, né? Tem este mundo, né, que é o mundo secular, aquele mundo que a gente vê pela televisão, aquele mundo que tem os governos, as políticas, esse mundo aqui, as religiões, tá? Esse mundo que a gente vê com esses olhos. Existe esse mundo e existe um outro mundo, que é um outro reino, um outro governo, uma outra visão, uma outra perspectiva das coisas, né? E a gente está, ao mesmo tempo,
vivenciando, né, nesses dois mundos. Só que tem que ter uma escolha. Você não consegue ficar não tem como você ficar no meio, em cima do muro. Ou você está em um, ou você está em outro. Aí, por isso que o que se fala não se desconecta. Porque é o contrário. É totalmente diferente do que a gente aprendeu quando vivíamos peregrinos no mundo, né? No mundo como filho pródigo mesmo, né? Pode ser fácil, pode ser leve, pode ser, né? Como assim? Cara, eu vivo isso todo dia no carro. Hoje, uma menina grávida falando que ela tem... Cara, eu fiquei impressionado com a história dela. Ela falou que tem tataravó viva. Uau! Tataravó. Eu falei assim, meu Deus, isso aí você tem que botar no Guinness, menino. Porque eu nunca vi. Ela tem mãe, vó, bisa e tataravó vivas. E ela falou que... Isso é uma mistura de viver muito e começar cedo, né? Sim. Todo mundo ali começou cedo. E a bisa dela está com Alzheimer. Aí eu falei assim, eu perguntei, o que você está tratando ela? Está tomando um monte de remédio, não sei o que você precisa. Aí eu falei assim, você quer testar um negócio? Voltando. Cara, mas não tem jeito, porque o Senhor está me trazendo essas coisas e Ele me deu esse propósito de salvar vidas, cara. E toda vez eu cheguei, ela pegou contato, assim, cara, dá o caldinho de osso para ela. Não tira o remédio agora, não. Dá os caldinhos de osso, dá o tutano para ela. Come carninha e gordura. E dá 1 mês, 2 meses, faz isso aí, depois você me diz. Tira o açúcar. Então, tira o açúcar. A gente realmente, atrai as necessidades, né? Se a gente está para servir, a gente vai atrair a necessidade da servidão. Mas a Carla estava falando aí sobre viver num mundo, né, paralelo, que tem os dois mundos, né? Isso me fez lembrar, essa semana também, eu marquei uma reunião com um médico e com um contador, até contei isso para o Renato. Contei, né, Renato? Aí, eu peguei, né, de manhã cedinho, aí me arrumei, não sei o que, e fui embora para lá. Quando eu chego lá, que eu vou botar a chave para abrir a porta da clínica, a chave nem virava. Aí eu falei, aí o cara, né, que ia fazer a reunião com a gente, deixa eu tentar. Aí eu também não virava. E eu fiquei meio assim, mas a chave é da porta, né? Aí o médico também tentou e nada. Aí, quando fez isso, eu falei, ok, a gente vai fazer em outro lugar. E aí, eu falei, a gente pode ir na padaria, né? Aí o empresário falou assim, não, a gente pode ir na minha empresa. Eu falei, ok, então vamos na sua empresa. Cara, eu soltei aquele troço para lá. Isso que não abriu, não sei o quê. Porque na hora que eu vi que todo mundo tentou e não abriu, eu me lembrei de que não era lá que a gente ia fazer a reunião. Porque eu tinha tido uma visão da reunião que não era lá. Era no lugar onde tinha uma mesa enorme, que eu achei até que fosse a nova clínica, mas eu não tinha pego a chave da nova clínica, então não era. E aí, quando eu vi que ninguém abriu, eu falei, ok, eu já sabia que não era lá. Agora, onde era, eu não sabia. E aquela mesa grande que eu tinha visto, aquele espaço que eu tinha visto, também não tinha na padaria. Eu falei, vamos fazer na padaria. Aí chega o cara e fala assim, não, vamos fazer na nossa empresa. Cara, ele podia ter levado a gente para uma sala normalzinho, para conversar, de reunião normal, para a sala dele. Não, ele levou a gente para a sala dos diretores. Quando ele abriu a porta, que eu vi aquela mesa enorme de diretores, eu pensei comigo, nossa, foi aqui. Eu tinha visto aquilo. Então, essa coisa... A questão da materialização. Da materialização. Mas eu não visualizei. Eu não queria, eu sabia onde que era.
Então, mas a materialização é quando você visualiza e quando você faz esse processo para materializar. Quando você já Você sabe... teve uma visão do que ainda não tinha acontecido. Isso. Como é que chama o nome disso? Não é materialização, é profecia? Uma premonição? Não é bem uma premonição. Não, dentro É uma da visão, nossa... não é? É uma visão, exatamente. Então, eu tinha tido a visão de onde seria. Por quê? Por que eu digo que não é o processo da materialização? Porque tem a visualização e tem a visão, que não é só. Se fosse o processo da materialização, eu não ia falar vamos na padaria, sabe? Ia ser diferente, é diferente. E aí eu já sabia a priori onde que era. Eu só não. Você não conhecia o lugar? Não conhecia o lugar. Exatamente onde ia ser. Exatamente. Ô, Rose, isso acontece porque a nossa mente vai estar desobstruindo, né? Isso, A gente tem, é do espírito que vem de Deus. O nosso espírito vem de Deus e ele já tem todas essas. A gente tem uns poderes espirituais, né, que a gente a gente desconhece ainda. Por isso que ele falou uma vez também ele me ensinou, não tem muito tempo, eu falei assim, abaixou minha energia, ele falou assim, não existe baixar a energia, o que você faz é sair do lugar. Ele disse sair da frequência. Sair da frequência, exatamente. Você saiu da frequência, você tem que voltar para a frequência. Então, toda vez que eu estiver distraída com qualquer outra coisa, eu saio da frequência. É muito doido, porque assim, quando você começa a viver essa frequência, esse mundo aqui faz parte. O resto não é. É muito louco. O resto não é, simplesmente não é. Né? É muito doido, é louco. Eu falei, Bom, pega logo a Adernal logo. Ainda bem que nós estamos tudo aqui na mesma aula. Ninguém Pega a Adernal, porque aqui só tem... Muito legal. Ô, Rose, tem uma coisa também que abre muito a nossa mente, né? Para o espiritual, é que nós temos uma mente muito assim limitada do tempo. O que está acontecendo agora, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. Só que, na verdade, existe um presente eterno. Isso aí. Nós, que é hoje para ser. Nós, por isso que nós já escolhemos hoje em que mundo vamos estar, ou no céu, no paraíso, ou no mundo, no inferno, né? E a gente já escolhe agora e a gente já vive já. Por quê? Não existe assim, ó. O futuro, na verdade, nem existe, né? A nossa mentalidade, porque no nosso mundo está tudo muito limitado pelo Cronos, né? Pelo relógio, né? Pelo tempo. E, na verdade, isso não é real, né? É só real para o mundo fictício, né? Para o mundo por esse mundo paralelo aí que foi inventado pelo inimigo, né? Mas, assim, na verdade, isso é uma prisão. Porque, igual eu converso hoje, meu filho perguntou, mãe, quando a gente morrer, como é que vai ser? Pô, a gente vai virar adubo. Porque, na verdade, a gente vai viver para sempre. O que vai ficar é o nosso corpo. A gente vai ser uma outra fase da nossa existência. E quando a gente entende assim, já não tem mais o terror, né? Você vê um outro corpo, é só troca. Só troca. Você larga essa casca carnal, que vira tubo, mas você vai receber um outro corpo. E a nossa mente fica, ela estava congelada, né? E ela foi formatada, né, nesse negócio assim. Agora você ficou perguntando: será que eu vi ou será que eu previ? Na verdade, o tempo onde isso aconteceu não é igual ao tempo que a gente está aqui hoje. Uhum. Foi em outro tempo que a nossa mente não consegue ainda alcançar.
aquilo já tinha acontecido, exatamente isso. Já tinha acontecido. Já tinha acontecido. É exatamente esse movimento que eu percebi. Porque, assim, por exemplo, a materialização aconteceu quando eu decidi que eu ia para o mirante de vidro. Cara, aquilo foi uma materialização. Porque eu falei, eu vou nesse mirante de vidro e eu vou andar assim, e eu fiz um trabalho de materialização. E aí, sem querer, gente, não fiz nada para ir, eu fui, mas beleza, eu já tinha visto eu andar naquele lugar, inclusive Jesus foi me treinando para andar, uns 3 dias, me treinando para andar naquele lugar, então aquilo ali foi. Agora, a questão, essa coisa da sala, é por isso que a gente precisa entender desse mundo. A gente entende muito do mundo daqui. A gente precisa entender desse mundo. E nesse mundo acontece isso. Você pode materializar, você pode visualizar fora do tempo daqui. Aquilo já tinha acontecido. Cara, foi muito legal. Você pode profetizar, você pode curar, você pode usar os anjos do jeito que a gente pode usar mesmo. Você pode sentir quando os anjos estão batalhando por você. Olha que doideira! Olha, é a mesma coisa que a gente fala, vou chamar a polícia. Chama a polícia batalha lá. É mais ou menos isso. Então, assim, cara, tem muita coisa que você precisa entender que faz parte desse mundo. Porque senão você vai ficar estrangeiro nesse mundo também por um bom tempo. E aquilo que você falou, vivendo parte aqui, parte ali. Uma hora eu me prendo em coisas que não precisa dessa coisa da agora, e aí outra hora eu me solto. Então, assim, eu tenho que virar cidadão desse lugar. Que coisa, cara, é muito bom ter a gente aqui. Parece que só existe a gente. E você vê. Nome, né? Chama sanatório. Só papo de maluco. Só papo de maluco. E você vê como que, na nossa conversa, a gente é regido pelo Espírito, né? E todos esses insights que nós temos aqui, é justamente o Espírito Santo nos iluminando. Sim. E ele vai nos dando as dicas que a gente nem sabe. A gente, na realidade, está ali. Aí, daqui a pouco, vem um negócio assim. Ele está nos conduzindo para mostrar sobre a questão do tempo. E você fala assim, Deus, para você ter ideia, se nós não somos filhos dele, fala que Deus é atemporal. Se ele é atemporal, o que nós somos? Nós também. Né? Então, tudo isso, quando essa questão de passado, presente e futuro, ele falou, a gente vive hoje o presente que já aconteceu. No futuro, no dia de amanhã. Mas isso já não existe para a nossa existência aqui, para quem é filho dele e quem vive no reino, não existe mais tempo. E sabe o que é mais interessante? Que a gente está construindo, tá? De acordo com as nossas escolhas. Isso. Conscientes ou não conscientes disso. Sim. A gente está... Você falou de materializar, nós estamos materializando o tempo inteiro. Sim. Só que quando você não está consciente, você está materializando, às vezes, até o que não é bom para você mesmo. Você não tem o controle, não é o governante, você não é governante. Quando você não tem consciência, você não governa. Você não é. Quando você está inconsciente, você é manipulado para aquilo. Lembra que a gente conversou sobre a questão de você pegar a direção do ônibus, do veículo, né? Você pode andar como um passageiro sem cinto de segurança. Ou você pode ser um motorista que guia. Ou então, use mais coisa, use o cinto de segurança. Sim. E você pode ser o condutor ali de pegar o volante e decidir o rumo e o caminho onde você vai andar. Então, cara, eu quero ser um motorista. Eu sou motorista.
O governante, exatamente. Eu sou o motorista, que defino daquilo que já foi conquistado por ele. Acabou, cara. Até porque você está num veículo. Sim. O corpo é um veículo, né? É um veículo. Então, se você não conduzir ele, o que vai acontecer? Ele vai te conduzir, né? E vai você, andar de e você pode dar de cara com o poste, né? Não tem aquela... Você não... segura o cinto, o piloto sumiu. Não tem um filme que fala isso? É isso aí. Gente, é muito interessante. Só para a gente finalizar, né? Que vai dar 11 horas. Vai dar 11 horas. Uhum. Eu sempre trabalho para ajudar a desconstruir a mente, né? Que foi construída pelo sistema, para construir uma mente onde o caminho é que você se governe. E aí eu começo pela questão do sou grato, da fala, né? Eu sou grato. E além da fala, eu trago, quando a pessoa está muito perdida, eu trago o SDP, que é aquela coisa do ver onde que eu estou na minha própria vida. E aí eu fiz isso com uma paciente minha do Rio de Janeiro. E aí ela foi colocando, tá. Aí quando eu falei, aí tá, acabou a sessão, aí quando foi 7 dias depois, eu perguntei para ela como que ela sentiu aquilo, né? Dela olhar o campo dela, como é que tá, não sei o quê, que ela só pensava no outro. Aí ela começou a colocar coisas para ela, né? Aí ela falou assim, olha, é uma coisa tão estranha, olha para você ver o mundo, né? É uma coisa tão estranha que parece que tudo aquilo que eu quero está tão longe de mim e eu tenho que ser a escrava que eu sou. Parece que esse mundo não existe. Aí eu falei para ela, caraca. E aí ela tinha dito, não aconteceu nada. Mas quando ela me trouxe isso, eu falei, cara, aconteceu sim. Você tá, pela primeira vez, você está olhando, você está visualizando. Opa, então, mas aí você está de acordo com a tua crença que você acreditou até hoje, que isso está longe de você. E a gente precisa trazer essa coisa para real na sua vida. Então, assim, e aí eu percebo que qualquer mente, que foi o que Deus ensinou para mim, qualquer mente pode alcançar o que ela quiser. Mas ela pode, aí a escolha é, eu quero alcançar isso com Deus ou eu quero alcançar isso sem Deus? E aí, quando eu disse para ele que eu estava tentando ensinar a alcançar sem Deus, mostrar que pode, ele falou, mas você já me escolheu, como é que você vai ensinar se você escolheu alcançar comigo? Mas, assim, o mais interessante é, a nossa mente precisa começar a se preparar para você chegar aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, tudo tem um preparo primeiro. Nada é assim. Você vai ter que começar a pensar diferente, começar a não aceitar pensamentos que não vai te levar a canto nenhum. Então, aos pouquinhos, você vai... E ainda você pode, se quiser mais rápido, falar com o Criador, com o seu Deus, falar para ele, Senhor, me ajuda. Né? A coisa que eu mais falava com ele era, me ajuda, Senhor, me ajuda a viver isso, me ajuda a entender isso. Tá? Que a gente possa ter abençoado. Eu fui abençoada, toda sexta-feira nós somos abençoados. A Carla já está fechando o olho. Tudo de bom para vocês. Carlinha, que delícia. Eu só quero ver você aqui algum dia com a gente. Eu vou aproveitar agora as férias do Arthur, que é junho ou julho, acho que é julho, acho. Eu vou ver direitinho quando é. Aí eu vou dar um pulinho aí. Eu vou ter que ir. Eu acho que o Gustavo vai comigo, eu acho. Vem agasalhada, hein? Pois é. Que essa época aqui... Olha, eu sinceramente, eu acho assim que para o carioca, legal é ele vir... Mas quantos graus são? Quantos graus? Aqui chega, assim... Depende, né? Mas pelo que eu já ouvi falar aqui, 5, 1, menos 0,
Já chegou. Já chegou a Mas menos. vocês têm lareira aí dentro? Vocês têm lareira? Graças a Deus, ou não, enfim. Vocês têm lareira? Não, não, a gente tem lá na edícula um você dormir lá. O Na- que não, que vocês fazem para aquecer do inverno? Olha, aqui em casa tem muita madeira, então ajuda, né? Mas, assim... Tem aquecedor, pô. Você Tem, agasalhar. Essa é agasalhar normal. Você agasalhar como na Europa. Você tem uma pele, uma segunda pele, e eu aprendi a me agasalhar assim. Aí eu coloco uma segunda pele, coloco uma coisa de lã e um sobretudo, e beleza. Fico muito bem. Uma meia de lã, às vezes precisa de um Precisa esquentar a cabeça. Você perde. É bem legal. Ah, gente, mas eu tenho tudo. Eu tenho touca, eu tenho tudo de inverno. Então traz. Só isso. Vai ficar bem. E é bom. Eu gosto do inverno por um motivo. As pessoas se vestem melhor. O Renato gosta mesmo. Eu gosto. Tem Não, as mulheres se vestem melhor, só ficam mais. Mas pô, eu gosto do inverno, gosto disso. Você se veste. Quando no calor, você sua tudo. No inverno é difícil, né? Acontecer isso. Apesar que hoje eu estou acostumado no calor. Então não tem muito problema, mas eu gosto do inverno mais chique. Com certeza. É bom é que eu acho que vocês nem conheceram o inverno de verdade aqui, né? Porque agora... nos últimos anos, assim, nos últimos 15 anos, mais ou menos, o inverno, ele é assim, faz uma semana de friozão, aí depois dá uma amenizada. Mudou muito o inverno aqui. Aí de repente dá um friozão, aí ameniza, dá uma esquentadinha, que não chega a ser um verão, lógico, mas fica meio outono e tal. E às vezes até faz um calor mais intenso, né? Mudou completamente o inverno aqui. Quando eu era adolescente, era assim, 2 meses de frio, diretão, né? Não tinha... Quando eu cheguei, eram uns 3 meses, 2, 3 meses, quando eu vim para cá. Como mudou rápido, né? Porque assim, agora... Era bravo. Então... Era bravo, né? Gente, aí tudo tem o seu lado bom. Se é inverno, tem que tomar um vinho, tem que se agasalhar, tem que fazer uma fogueira. Renato. Oi? Caldo de ossos, caldo do Renato. Sopa caldo de ossos. Sopa com caldo. Tem que fazer um inverno. Né? Do mesmo jeito. Eu amo, eu sinto falta, eu sinto saudade do inverno. Eu sinto saudade. Hoje eu sinto saudade do inverno. Mas é gostoso você ter essa... Eu acho que sim, a gente que foi criado aqui, de repente morar no Nordeste, que está sempre quente, a gente deve sentir muita falta, né? Porque é um contraponto, né? Você tem quando fica muitos meses calor, você fala assim, chega, né? Pelo amor de Deus. Aí você pega um friozinho, chega uma hora e fala assim, chega disso aqui, esquenta um pouco. Daí você tem uns... É muito bom. Aqui onde eu moro, a gente sente mais o inverno do que em outras partes do Rio, porque é alto, né? E tem a floresta. Então, já cheguei a pegar aqui 2 graus. Nossa! Então você vai vir fácil. Vai ficar 2 graus? No Rio de Janeiro isso acontece. Pois é, só no Alto da Boa Vista. Você vai lá para Petrópolis, você pega também. Só em Petrópolis, porque é alto, e também tem muita mata, né? O sol não vem assim muito dentro. Tem muito rio também, que deixa geladinho. É muita coisa junta, né? Mas também. Eu gosto dos dois. Eu gosto do verão e do inverno. O verão é maravilhoso. Está perto da praia. Oh, que gostoso. O verão é muito bom se você estiver na praia, na piscina ou no ar-condicionado. Não gosto do verão também se eu não estiver na praia, na piscina ou no ar-condicionado. Não gosto, não.
Pois é. Tá bom, então. Beijo. Beijo. Semana. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.